Eu publiquei um vídeo recentemente refutando o Sheikh Abdul Rahman da Caravana de Dawa sobre a questão do texto que está em Mateus 7, capítulo 7, versículos 22 e 23. E após ele ter assistido o vídeo que eu fiz, nós chegamos a ter alguns diálogos no Facebook. O Sheikh então ele fez uma live em seu Facebook em resposta. Ele inicia sua live fazendo alguns ataques à minha pessoa e depois ele tenta responder a minha contra-argumentação e levanta algumas outras questões. Eu não vou tocar o vídeo dele todo porque o vídeo dele tem mais de 10 minutos e eu gostaria de manter este vídeo o mais breve possível, mas vou acabar tendo que criar 2 vídeos para responder ele. Eu vou estar basicamente mostrando alguns trechos do vídeo dele, mas vou deixar o link para que você possa assistir na íntegra. Antes de tudo, eu gostaria de explicar uma coisa para que nós possamos entender a reação do Sheikh. Na área da lógica existe algo que conhecemos como falácia. Falácia é o uso de um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Falácias podem ser usadas de formas voluntárias ou involuntárias. Às vezes pessoas nem sabem que estão sendo falaciosas em suas argumentações. Existem diversos tipos de falácias lógicas e eu vou estar mostrando aqui algumas que o Sheikh usa. Vamos estar olhando um trecho deste vídeo, da resposta dele, e ver os ataques que o Sheikh fez a mim. Então, estou em defesa da minha própria imagem e só para verem que a pessoa é, na verdade, medonha, medrosa, covarde, apresentou a minha face e não apresentou a face dele desde o princípio do vídeo até o fim, não vi a face desta mesma pessoa. Pois bem, ele me chama de covarde, medonho e medroso pelo simples fato de eu não ter mostrado a minha face no vídeo. Esse tipo de falácia é o que conhecemos como ad hominem, onde normalmente em um debate o oponente ele deixa de debater o tema e passa a atacar o caráter de seu oponente. E normalmente fazem isso por não ter conseguido responder uma questão. Em meu vídeo, ao qual eu refuto suas alegações sobre Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, eu não proferi absolutamente nenhuma ofensa nem ataques contra a pessoa do Sheikh Abdul. Eu apresentei o que ele disse, apresentei uma explicação detalhada sobre o problema e mostrei as provas e eu mostrei o porquê a interpretação dele estava errada. A única coisa que eu disse foi que sua interpretação estava errada. O Sheikh parece ter ficado irritado por eu não ter mostrado minha face no vídeo. Bem, ele é uma figura pública e figuras públicas estão sempre vulneráveis a todo tipo de crítica e oposição. E minha crítica não foi uma crítica pessoal, mas uma crítica teológica. Porém, eu não mostrando a minha cara só seria relevante se eu tivesse fazendo ataques pessoais a ele. Como eu não busco atacar a pessoa dele ou de ninguém, eu apenas busco discutir as ideias e os temas em questão. Com isso, se eu mostro minha face ou não, é totalmente irrelevante, pois a importância da discussão é o tema e o argumento que apresento, se é lógico, correto ou não. E na verdade eu já estava esperando esse tipo de retaliação. Então ele primeiramente busca invalidar o meu argumento por eu não ter mostrado minha face. Só que isso é um raciocínio totalmente ilógico. Imagina se eu pego um livro que faz uma crítica, seja lá o que for. Neste mesmo livro não possui a foto do autor na contracapa. O fato de não possuir uma foto do autor na contracapa invalida o argumento e o conteúdo do livro? Claro que não. Então essa exigência do Sheikh é sem lógica, é mais uma falácia. Hoje em dia, muitas pessoas qualificadas produzem o que conhecemos como podcasts, onde eles abordam diversos tipos de assuntos, inclusive assuntos teológicos. Também existem os blogs pertencentes a pessoas muito qualificadas que também abordam diversos tipos de assuntos. E nenhum desses materiais são invalidados por não ter a face do autor aparecendo, pois o que se discute é o tópico em pauta e não a pessoa. Há muitas pessoas que debatem nas redes sociais ou mesmo publicam refutações no YouTube e muitos se reservam o direito de preservar sua identidade, pois não digo que isso venha de integrantes da caravana de Dawa, mas conheço teólogos cristãos que são ativos em debates no Facebook e que já receberam diversas ameaças de muçulmanos quando eles são refutados. Isso não se limita ao Facebook, basta você abrir diversos vídeos no YouTube de cristãos refutando argumentos islâmicos ou mesmo ateus, ou apresentando fatos islâmicos, e vamos ver uma série de ataques e ameaças a esses nos comentários desses vídeos.
Então, mesmo se eu quisesse ficar no anonimato, em nada alteraria o conteúdo e a validade do argumento, pois a questão em debate é um tema específico, neste caso, um texto bíblico e não o debatente. Um dos motivos pelo qual não gravei usando meu celular é porque o foco do vídeo não era promover minha imagem pessoal, e sim promover a verdade dos fatos, focando no tema, usando o computador para apresentar os textos bíblicos para que as pessoas possam acompanhar as leituras na própria tela. O segundo motivo é porque eu ainda não tenho uma câmera acoplada ao meu computador para poder fazer a alternância entre câmera e apresentações visuais dos textos. Mas um ponto que me surpreendeu do Sheik ter me atacado e se irritado por não me ver foi que antes dele postar sua resposta ao meu vídeo, tivemos os diálogos, um no grupo do Facebook e outro no Messenger, ao qual nós propomos possibilidades de debates. E alguns meses atrás eu havia convidado o Sheik Abdul a um debate, porém o Sheik exigia um debate cara a cara, foi então que eu sugeri que fizéssemos uma live, uma videochamada, uma videoconferência via Skype ou via Google Hangouts, onde ele vai poder me ver e me ouvir e vice-versa, um cara a cara à distância. E nessas mensagens recentes eu novamente propus debatermos e transmitirmos o debate ao vivo via YouTube. Inclusive eu disse a ele que ele poderia me ligar, me chamar através de uma videochamada do Messenger do Facebook para a gente poder conversar e organizar os detalhes do debate e também para que ele possa me conhecer. Porém, ele não aceitou, não deu uma razão muito clara pelo qual ele não aceita, apenas disse que não debate em redes sociais. Ora, videoconferência não é rede social. Eu não estou chamando ele para debater escrevendo texto no grupo de debates no Facebook. Apesar desse tipo de debate ser também muito válido, pois existem vários meios de comunicação. Mas eu entendo que ele não gosta de debater em grupos de Facebook, só que essa não foi minha proposta. Como nós moramos em continentes diferentes, um debate pessoal se torna inviável, já que envolve inúmeros fatores, inclusive o fator financeiro, para custear todos os gastos com viagem e promoção do evento. Já vi membros conhecidos de outros grupos DAWA em outros países fazerem debate à distância, via videoconferência. Também já vi ateus e cristãos debaterem online via videoconferência. E todos esses fazem porque entendem, número 1, o poder que a internet tem na capacidade de alcançar um número de pessoas maior do que qualquer auditório físico. E número 2, eles entendem a questão de viabilidade e disponibilidade da pessoa, porque um debate em um auditório nem sempre é possível ou viável. Só que depois de pensar e analisar alguns fatos, eu cheguei à conclusão sobre uma possível razão pelo qual o Sheik se recusa a fazer um debate via videoconferência e insiste que o debate seja feito pessoalmente em algum lugar em Moçambique em sua plataforma. Após notar alguns padrões de comportamento e táticas de debates demonstrados pelo Sheik Abdul em diversos de seus vídeos no YouTube, vídeos onde ele aparece promovendo e participando de debates interreligiosos, percebi algumas coisas. Na maioria dos debates que assisti da Caravana Dawa, a vasta maioria do público que estão lá assistindo o debate parecem ser muçulmanos. E você pode perguntar, e Daniel, o que isso tem a ver? Eu vou lhe explicar. Esse público favorável a ele pode servir de instrumento para obter vantagem sobre o oponente. Mas por que, Daniel? Normalmente, pessoas que se dispõem a debater, mas não estão acostumadas com uma plataforma de debate, e principalmente onde a maioria dos espectadores naquele local são opositores ao seu ideal, isso é um ponto positivo para o seu rival, porque isso pode causar um desconforto e tensão e nervosismo no debatente convidado. Isso com certeza afeta a qualidade da pessoa de elaborar argumentos, de responder perguntas por causa da pressão psicológica. Isso pode se tornar uma tática, e já vi essa tática ser usada por alguns teólogos muçulmanos, que são capazes de agregar um grande número de apoiadores e utilizam o público ao seu favor como vantagem. Zakir Naik é um clássico exemplo disso. Seria como num jogo de futebol, se você vai num estádio jogar bola e a torcida inteira é praticamente do time rival, eles vibram e torcem contra o seu time, isso causa um nervosismo e uma pressão psicológica e pode em muitos casos afetar a qualidade e desempenho dos jogadores. Com isso, o Sheik ele pode aproveitar para usar algumas táticas que você mesmo vai poder classificá-las. Eu pude perceber isso em alguns seus vídeos que vi, onde ele parece buscar, em alguns casos, logo de primeira mão, constranger o oponente de alguma forma bem sutil, sem que ninguém perceba.
ou às vezes ele faz uso do sarcasmo ou tenta confundir o oponente, fazendo parecer que a pergunta do oponente é uma pergunta idiota, causando a plateia de dar gargalhadas e debochar. Vamos ver alguns exemplos. Amém. Vou iniciar com uma oração. Deus, agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Eu só queria que me respondesse esta passagem, que façamos o homem segundo a nossa imagem. Dentro da Bíblia. Mas antes mesmo de falar, a pastora fez uma oração. Vou falar só desta parte primeiro, abrindo 1 Coríntios 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Neste vídeo, o Sheikh Abdul ele está debatendo sobre a questão da Trindade. A irmã cristã, uma pastora, ela sobe ao palco, faz uma oração inicial e após ela apresenta o seu argumento mostrando evidências da Trindade, inclusive em Gênesis. Quando o Sheikh ele toma o microfone, ao invés dele ir direto ao assunto e discutir o tema, ele desvia o assunto temporariamente para outro tópico e ele busca colocar a pastora numa posição que eu diria que de constrangimento ao fazer uma declaração sobre o vestimento bíblico da mulher no momento da oração, fazendo com que ela se torne apreensiva. E passa a desviar o foco e o raciocínio do tema central, e não somente o foco dela, mas também o foco do público também. Essa falácia que o Sheikh usa se chama falácia do espantalho, onde o debatente ele apresenta um espantalho, que é um argumento que não é o tema em pauta, ele desvia a atenção do público e tenta usar o espantalho para atacar a pessoa. Ou às vezes eles atacam o próprio espantalho que eles criam para parecer que eles estão respondendo a questão. Isso é uma clássica tática usada por muitos em debates. É uma tática desonesta. E se você ver, é possível notar que a pastora parece ter ficado meio sem jeito, né, com esse comentário desnecessário que ele fez. E outra, ele tenta chamar a atenção da pastora sobre um aspecto descrito na Bíblia, que se nós formos virar o jogo e olhar se ele cumpre com todos os milhares de mandamentos que Muhammad ordenou eles fazerem, eu duvido seriamente que ele cumpre. Outro exemplo é no próprio vídeo que eu refutei, onde o Sheikh Abdul ele usa o sarcasmo na questão de expulsar demônio e diz: "Show Satanás!" Veja. Nós não profetizamos em teu nome, nós não dissemos em nome de Jesus, soca Satanás, não dissemos nós. Sim. Veja como a plateia vibra e dão gargalhadas e aplaude o Sheikh, causando constrangimento e nervosismo nos cristãos. Isso é notável no vídeo. E há outros exemplos similares que podemos extrair de outros de seus debates. Então, a mais provável conclusão que eu consigo chegar pelo motivo do Sheikh se recusar a fazer um debate via videoconferência é porque ele não terá e nem será possível fazer o uso do seu público como instrumento de vantagem sobre o oponente. E você pode estar perguntando, então Daniel, é por isso que você não aceita um debate frente a frente com ele no mesmo local? Você tem medo da plateia e da tática dele? Claro que não. Como eu já conheço esse tipo de tática, não fica difícil desarmar essas armadilhas falaciosas. O motivo pelo qual eu não vou já expliquei. Mas o dia que ele quiser um debate via videoconferência, ele pode me chamar a qualquer momento e a gente marca. E para terminar, o Sheikh, para terminar esse vídeo, o Sheikh ele vai mais além. No trecho do vídeo a seguir, que você vai ver a seguir, ele novamente usa o argumento ad hominem e diz algo totalmente ilógico para tentar invalidar o meu argumento da minha refutação que eu apresento. Assista. Sociais. E eu tenho a dizer que se os próprios cristãos que estiveram presentes não conseguiram se defender, quem é ele para defender-se? Ora, isso é o cúmulo da falácia. Como é que ele consegue chegar a tal raciocínio? O Sheikh parece estar entrando em desespero e começa a cometer alguns suicídios intelectuais. Então, por que uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas não consegue responder uma questão? Isso então significa que não existe resposta para essa pergunta e que ninguém mais vai conseguir responder? Veja o absurdo lógico que ele comete para tentar invalidar o meu argumento.
Bem, eu não conheço os cristãos que estavam lá, não sei por que eles não conseguiram responder, não sei o nível de conhecimento deles, mas eles podem não ter respondido a questão pelo exato motivo que eu expliquei neste vídeo. Pessoas às vezes podem ficar nervosas diante de plateia, perder a linha de raciocínio, de argumentação, ou até mesmo ter um receio ou medo de responder. Isso é muito comum acontecer. Então, com isso eu finalizo esse vídeo. No próximo vídeo, na parte 2, vou estar respondendo a questão teológica que ele apresentou.